Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. É, eu queria saber de vocês se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Quem puder colocar o vídeo mesmo, acho que vai ser muito interessante, principalmente no momento que a gente vai discutir. Essa aula vai ser dividida em apresentação e eu quero que a maior parte da aula seja da nossa discussão. Eu quero tirar dúvidas o máximo que eu puder de vocês para a gente trocar muita informação. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma felicidade muito grande é, ter tanta gente interessada, né, nesse assunto, que é um assunto que eu amo falar e amo trabalhar e amo vivenciar. É algo que é muito Mãe, profundo para porra. mim, então vai ser uma alegria muito grande poder compartilhar aqui com vocês, pessoas de todo o Brasil, né? Fico muito feliz de ter gente de todas as regiões, do interior também, que às vezes não tem acesso a tantas aulas assim presenciais, então eu acho que é uma forma da gente conseguir expandir o conhecimento. Eu vou pedir para vocês deixarem o microfone desligado nesse primeiro momento e no momento da discussão, aí vocês vão poder abrir, ficar à vontade, levantar a mão e quem tiver for tendo dúvidas ao longo da aula, pode ir colocando no chat as dúvidas, se apresentando se quiserem se apresentar, colocar a região que vocês são. Ou também falar no vídeo se vocês se sentirem à vontade. Eu vou compartilhar aqui a tela e vou pedir para vocês me darem um feedback para ver se está tudo certinho, tá bom? A tela tá completa para vocês? Tá, Eu vou passar e vocês me falam se também está passando, tá bom? tá bom. Helena, prazer te ver aqui. Vem. Ah, tá passando para Tá vocês? passando. Tá, Então, ótimo. Vou começar a aula. O assunto que eu trago para vocês é a terapia hormonal em pessoas trans. Quero trazer algo bem prático e bem objetivo, justamente para dúvidas de caso clínico, do dia a dia de vocês, ou até de pessoas que nunca atenderam, que eu vi que tem bastante gente que nunca atendeu, para vocês poderem perguntar. Então, para quem está chegando, eu vou pedir para tirar o microfone, deixar mudo para eu conseguir falar bem, tá certo? Então, o cronograma da aula vai ser baseado nesses quatro principais pontos, né? As particularidades e necessidades das pessoas trans, a fundamentação para a prescrição da terapia hormonal de afirmação de gênero, quais são os tipos, como que a gente monitora e faz o segmento, desse público, e as estratégias para expandir a capacitação no atendimento a essa população. É importante a gente entender a relevância do tema, né? Porque algumas pessoas falam assim: ah, para que que eu vou saber esse tema, já que eu não vou atender, eu não quero atender, então ninguém vai me procurar. Esse pensamento é um pensamento que não tem base na realidade, né? Já que esse estudo aqui, desde 2019,
do DataSUS e da Universidade de Botucatu, em São Paulo, traz esse dado bem relevante. Foram mais de 6 mil pessoas entrevistadas em 129 cidades de todas as regiões do Brasil. E foi levantada uma estatística que 2% da população brasileira se identifica como uma pessoa trans. E uma pessoa trans abarca o termo guarda-chuva do termo também não binário, que é algo que é mais prevalente, é uma identidade mais prevalente na população mais jovem. E isso representaria cerca de 3 a 4 milhões de pessoas no Brasil. Lembrando que esse estudo é de 2019, a gente está em 2026. Olha quantos anos se passaram sem a gente ter essa análise estatística bem documentada e atualizada, né? A gente traz a necessidade de atualização. Além disso, esses dados aqui chamam bastante atenção da experiência das pessoas trans nos setores em geral, mas principalmente nos setores de saúde, né? 90% das pessoas trans já relataram ter sofrido discriminação em algum contexto da vida, incluindo o cuidado com a saúde. 62% dessas pessoas evitaram buscar o atendimento por medo de discriminação. 36% relataram já ter sido recusado em serviço de saúde por serem pessoas trans. E dentro do contexto do SUS, 78% não oferece o atendimento adequado a esse público. E aí, esses estudos apontam que muitos indivíduos trans evitam procurar os serviços de saúde por medo do preconceito. Então, é um problema de saúde, pública, né? É importante a gente entender isso. Eu trago aqui a informação do dossiê da ANTRA, que é uma organização não governamental, é a Associação de Travestis e Transsexuais do Brasil. Eles fazem todo ano um levantamento em relação à violência que essa população sofre. Eu trago aqui o dossiê desse ano, de 2026, que vai trazer retrospectivamente a estatística do ano de 2025. Como a gente pode observar aqui, vou pedir para vocês botarem mudo, gente, o microfone, por favor. A gente pode observar aqui que esse dossiê ele começou a ser lançado em 2009. A gente observa aqui uma crescente na estatística, por muitas vezes por subnotificação. Há um pico em 2017, quando começa a levemente decair. E o último relato que a gente tem aqui, a última estatística do ano de 2025, que há uma média de 80 assassinatos, é, que houve 80 assassinatos no ano de 2026, no ano de 2025 no Brasil, de pessoas trans. Isso inclui mulheres trans, homens trans, não binários, travestis. A gente observa um padrão e esse dossiê traz esse padrão. Em geral, são mulheres trans e travestis, negras da periferia, de baixa renda, com baixa escolaridade, na maior parte das vezes, essa estatística. Lembrando que o Brasil é o campeão no ranking de país que mais mata no mundo. Em segundo lugar, vem o México, em sequência, Colômbia e Venezuela. Para vocês terem noção, o Brasil tem essa média de 80. O México, que é o segundo colocado, é aproximadamente 20 a 25 assassinatos. Então, menos da metade, muito menos da metade dessa estatística brasileira, que chama muito a nossa atenção e a importância, a urgência da gente se conscientizar e se informar, como a gente está fazendo aqui. Eu trago os documentos, os principais documentos que nos respalda como médico prescrever a terapia hormonal para o público trans, desde a portaria de 2008, reforçada na portaria de 2011, e por fim,
ratificada na portaria de 2013 e que redefine e amplia o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde. A nova resolução, que foi lançada no ano passado, não sei se vocês estão familiarizados com toda a polêmica que foi envolvida ao redor dessa resolução. Até então, a gente podia prescrever a terapia hormonal a partir de 16 anos em adolescente, e essa nova resolução ela veio a proibir essa faixa etária. Então, havendo a permissão da terapia hormonal apenas com 18 anos. Proibindo também a realização do bloqueio puberal, que era permitido em protocolos de pesquisa, como no grande centro em São Paulo, no Antigos, né? E somente a permissão de fazer essa terapia após um ano de acompanhamento multiprofissional. E aí, tanto o Ministério Público como comunidades médicas e pressão dos movimentos sociais vieram contra essa resolução. Já foi derrubada essa resolução, porém, atualmente o que está valendo é ainda a resolução. Então, há muita briga em torno dela, do que está escrito nela, muitas críticas, mas infelizmente, até o momento, ela está valendo. Quais são os conceitos fundamentais da terapia hormonal em pessoas trans? É importante a gente entender qual é a definição da terapia e também sobre a identidade de gênero, né? A gente muitas vezes confunde os termos e saber identificar corretamente é fundamental para a gente não deixar de acolher essa pessoa, né? Porque quando você não tem conhecimento, você acaba não acolhendo da melhor forma. Então, a terapia hormonal, ela é a forma principal de transição de gênero. Porém, é importante que a gente saiba que não é exclusiva O telefone já. das Não. pessoas Ele não pegou trans. do Kiara? Pegou, pô, então com o telefone lá onde configurando. Pessoal, Não pegou o coloca no telefone, pô. mudo, por favor. Ontem em Vou casa. pedir para colocar no mudo. É, Então, vamos lá. É importante que a gente saiba que a terapia hormonal ela é a principal forma de realizar a transição de gênero, porém, não é obrigatória. Tem pessoas trans que não desejam hormônio e desejam alguma cirurgia dentro do processo transexualizador. Assim como tem pessoas que não desejam hormônio nem cirurgia e se identificam como pessoa trans a partir do momento que não se sente no gênero que foi educado e criado e sente, inclusive, muito desconforto. Então, às vezes, essa pessoa faz a transição que a gente chama transição social, né? A forma de vestir, que é a expressão de gênero, forma de se portar, mas não necessariamente o uso de hormônio ou cirurgia. Então, a identidade de gênero é a experiência interna do gênero de uma pessoa, que não. A transgeneridade é quando esse gênero não é congruente ao gênero ao que a pessoa foi criada. Então, vou dar um exemplo prático. A pessoa nasceu biologicamente do gênero masculino, teve um nome masculino, foi criada pela família como uma pessoa do gênero masculino. Quando foi desenvolvendo a identidade de gênero e tendo a autopercepção, não se sentia pertencente ao gênero masculino, passando a se sentir do gênero feminino. Então, dessa forma, a gente entende que se trata de uma mulher trans, já que nasceu com um gênero e se identifica do outro gênero, é uma pessoa trans. E nascendo no gênero biológico masculino, se identificando com o feminino, mulher trans. Assim como o inverso. Então, causa muita confusão às vezes, então é importante aqui a gente sempre estar falando e se houver alguma confusão na discussão, eu vou corrigindo, porque para quem não está habituado, acaba confundindo muito. Qual que é a importância da terapia hormonal, né? A gente sabe de vários estudos já que melhora bem-estar e qualidade de vida.
E, inclusive, saúde mental, como depressão e ansiedade, que são mais prevalentes nessa população do que na população em geral. Então, há respaldo pelo Ministério da Saúde, a gente já viu, e também a gente já tem dados estatísticos de melhorar a qualidade de vida e além da saúde mental. Então, essa é a principal justificativa, o principal argumento que a gente usa para quando a pessoa me questiona, por exemplo, por que a pessoa não pode usar anabolizante na academia e a pessoa trans pode usar, já que tem respaldo. O principal argumento é que a pessoa trans ela pode cometer suicídio por não se identificar com o gênero e não fazer a transição com o gênero que se sente. Diferente da pessoa da academia, que é simplesmente algo estético. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de saúde. Então, qual é a necessidade específica dessa população, né? A gente quebrar o preconceito, quebrar a barreira, o processo dessa quebra é importante a gente se informar, né? E entender por que que esse público tem necessidades específicas. E isso acaba diminuindo, né, a discriminação, melhorando a capacitação desse público, diminuindo a violência ao qual eles sofrem no sistema de saúde. Quando há a indicação da terapia hormonal, é muito importante a gente entender da necessidade do monitoramento clínico, do acompanhamento de perto. Isso eu deixo muito claro nessa primeira consulta. E além da necessidade da gente ter um olhar atento para a prevenção de ISTs, porque também é mais prevalente as doenças sexualmente transmissíveis nessa população. E aí, reforçando a questão da saúde mental, né? Chega até 50% da população trans apresenta diagnóstico de depressão e transtorno de ansiedade generalizado, enfatizando a importância aí da saúde mental, tanto psicologia quanto psiquiatria, no acompanhamento de muitas pessoas trans, não necessariamente todos. Então, assim, quais são os tipos de terapia utilizados na nossa prática, né? E aí eu vou focar no Brasil, né? O que a gente tem de respaldo para fazer no Brasil. Então, a terapia hormonal para a mulher trans é basicamente feita com estrogênio. A função do estrogênio promove o desenvolvimento de características femininas secundárias, como o desejo muito grande de aumento de mama que elas têm, e assim como redistribuição corporal, uma pele mais feminina, um rosto mais feminino, reduzindo os traços da masculinidade e podendo associar ou não ao antiandrogênico, né? Lembrando que o antiandrogênico não é obrigatório nessa terapia hormonal, porém, a maioria das vezes a gente lança a mão por conta das próprias queixas das pacientes, né? Excesso de pelo, é, a questão da redistribuição corporal, excesso de ereção, né? Principalmente ereção matinal e espontânea, que é algo que incomoda muito algumas mulheres trans, não todas. Então, por isso que a gente deixa claro que a terapia antiandrogênica não é obrigatória nessa transição, mas pode potencializar os benefícios da feminização corporal, dessas mulheres. Então, os tipos de estrogênio que a gente usa são basicamente duas formas: o estrogênio transdérmico ou a via oral. Sempre a gente vai dar preferência para a via transdérmica, principalmente em alguns subgrupos, né? Quem pode financiar esse tratamento, o ideal sempre é escolher a transdérmica, né? E a gente acaba usando a via oral em pessoas que realmente não têm recurso financeiro para manter a via transdérmica. Mas podendo utilizar é o mais recomendado, principalmente mulheres tabagistas, com mais de 35 anos, com obesidade, que são fatores de risco que agrega o risco tromboembólico.
né? Então a gente tende a usar a terapia transdérmica, já que não tem efeito de primeira passagem hepática e com isso não aumenta os fatores de coagulação. Então, na prática, quais são as formulações de transdérmico? Então, a gente tem a formação de gel, adesivo e atualmente spray. E a via oral, a gente tem formulação de comprimido com base de estradiol, a gente tem só de valerato de estradiol e a gente tem associação de valerato com ciproterona, mas a dose de ciproterona é ínfima. Então, não acaba agregando efeito antiandrogênico como a gente tem com a ciproterona isolada. E aqui a gente tem as opções de antiandrogênico, né? Como considerada na nossa prática mais potente, apesar de não ter estudo head-to-head, é a ciproterona. Hoje a gente sabe que 10 miligramas ao dia é suficiente para fazer bloqueio do eixo e benefício da feminização e dos efeitos androgênicos. A outra opção é a espironolactona, com essa variação de dose ou o bloqueio do GNRH subcutâneo mensal, que é algo que tem um custo maior e a gente acaba usando de forma mais excepcional. Então, essas são as formulações de estrogênio que a gente tem. É, então, 17 beta-estradiol na formulação nativa, nome comercial, valerato, a primogina, associação com ciproterona, climene. E as formulações transdérmicas, né? O estrogel, o sandrenagel, o estrevagel e o spray, que é o Lenzeto. Falando agora sobre terapia hormonal em homens trans, basicamente é com testosterona. A gente não tem nenhuma outra formulação que a gente associa, nem hormonal nem não hormonal, como alguns pacientes podem solicitar, fazendo uma analogia com a terapia anabolizante, mas a gente não tem nenhum respaldo para que se faça. A função é aumento muscular, engrossamento da voz, crescimento de pelos, que muitos têm esse desejo. Os métodos de administração têm a via transdérmica e a via intramuscular. E os benefícios, melhora da qualidade de vida e redução da disforia, que é o sofrimento relacionado à incongruência de gênero. A terapia transdérmica, formulação em gel, tem duas apresentações, em sachê e em pump, a mesma substância, que é o androgel. A correspondência de pump em relação ao sachê está aqui nessa tabela. E a dose pode variar de 25 a 100 miligramas dia, uma vez ao dia pela manhã. Vou deixar para vocês perguntarem depois quando a gente finalizar, certo? Aí vocês podem guardar todas as dúvidas que eu vou tentar tirar a maioria, se possível. Então, em relação à terapia intramuscular, a gente tem a terapia intramuscular de curta ação, e esse intervalo pode variar de 15 a 28 dias de aplicação. A gente tem a formulação do cipionato, do decanoato, que é uma combinação associada a mais 3 ésteres de testosterona, a terapia intramuscular de longa ação e que o intervalo pode variar a cada 90 a 120 dias de aplicação. E o nome farmacológico é undecilato. Como que a gente faz o monitoramento clínico das pessoas trans em terapia hormonal? Inicialmente, a gente vai fazer uma análise muito cuidadosa de todo o histórico médico, principalmente de risco cardiovascular e neoplásico, focando na anamnese, a história dessa pessoa, desde a infância, como é a relação com a família, se tem questões psiquiátricas associadas, se já usou hormônio por conta própria, qual período, qual dose, por quanto tempo. No exame físico, a gente presta bastante atenção em algumas alterações, a gente faz diagnóstico diferencial também
com a intersexualidade. Se houver suspeita, a gente avalia cariótipo. Então é importante esse exame físico, inclusive da própria genitália, né? Dos exames laboratoriais essenciais, a gente vai pedir exames que a gente pede normalmente uma vez por ano para uma pessoa que não tem doença ou questões nenhuma de saúde, né? É, hemograma, perfil lipídico, função hepática, função renal, que não está aqui, mas também. As sorologias, né? Sorologia para hepatite, o anti-HIV, sorologia para sífilis. E em relação à parte hormonal, a gente vai pedir alguns exames específicos, como o FSH, LH, estradiol e a testosterona. Se tiver suspeita de síndrome dos ovários policísticos nos homens trans, porque é mais prevalente, a gente solicita toda a pesquisa hormonal para a SOP antes de iniciar a terapia hormonal, já que vai ter alterações. E aí a gente vai avaliar também os riscos de doença cardiovascular e coagulopatias nessa pessoa, nessa primeira avaliação. E os riscos, efeitos colaterais e como que eu faço o manejo das complicações. Então, os principais riscos da terapia: eventos tromboembólicos, alterações metabólicas, aumento da pressão arterial, efeitos hepáticos variados, né? Mas em geral não é algo que a gente vê na nossa prática, com o acompanhamento certinho e com as doses e as formas que a gente administra. Nos homens trans, a gente vê a acne e aumento do hematócrito de forma mais frequente, como complicação, e nas mulheres trans, a gente vai ver o aumento da prolactina e correndo o risco aí de prolactinoma. A gente toma muito cuidado com a questão do meningioma, principalmente doses altas da ciproterona. O monitoramento no primeiro ano é feito a cada 3 meses, seguindo os principais protocolos, né, na American Society, WPATH. E os ajustes são sempre personalizados, focando, no desejo da transição, na satisfação, mas principalmente na saúde. Então, eu sempre coloco na primeira consulta que eu nunca vou colocar o desejo da transição na frente da questão, de saúde. Complicações, como eu falei, graves são bem raras, principalmente com supervisão profissional, sendo essencial o manejo integrado e a educação do paciente. Em relação aos aspectos psicossociais e éticos, né, nesse cuidado, o consentimento informado, a assinatura do TCLE é extremamente importante, é obrigatório para o início da terapia hormonal. Eu sempre envio esse termo para os pacientes, nem que eles assinem online, respeitando sempre a autonomia e o desejo do paciente, mas sempre exercendo o ato médico de, primeiro, não causar dano a essa pessoa, né? Então, a gente nunca vai colocar em risco, a saúde, né? Importante a gente estar atento a combater a transfobia, né? E uma forma de você melhorar esse acolhimento e melhorar esse atendimento especializado é ter um ambiente acolhedor, ter uma ficha que tenha o nome social, respeitar a chamada do nome social, ter uma bandeira ou um folheto, alguma coisa que remete a essa pessoa que você é uma pessoa empática e acolhedora para ela. Ela precisa se sentir confortável, já que, como eu mostrei lá no início, a estatística em relação à experiência nos ambientes de saúde dessas pessoas é a pior possível. E eu chamo a atenção da necessidade da capacitação e a sensibilização profissional para esse atendimento, né? O que a gente está fazendo aqui, e por isso que eu fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo hoje. Como que a gente amplia, né, o preparo, né? Tem várias formas da gente conseguir otimizar esse preparo, né, em formas de você fazer pesquisa médica, participar de pesquisa, ler os principais guidelines que tem
e os principais documentos que tem disponíveis, né? E aí a gente tem no Brasil a resolução do Conselho Federal de Medicina, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia junto com outras sociedades, é, o guideline da American Society, que é o que a gente mais usa. Tem também todo ano o guideline da WPATH, que é a Associação Mundial, né, de Cuidar das Pessoas Trans, dos profissionais que cuidam de pessoas trans, através de artigos científicos que cada vez mais é publicado nessa área, né? Lembro que 10 anos atrás o nível de publicação era muito menor do que se tem hoje, e eu particularmente nem consigo acompanhar, para vocês terem ideia. Participação em congresso, hoje a gente vê cada vez mais o tema é, transgeneridade nos congressos, né? Para minha felicidade, ano retrasado no Congresso Brasileiro em Recife de endócrino, não sei se eu sei que aqui a maioria é endocrinologista, se vocês participaram, foi o ano que foi recorde de tema nesse assunto, né? Foram 4 mesas sobre a transgeneridade, fora a apresentação de trabalho e pôsteres. Então, foi realmente uma crescente ao longo dos anos. E a prática, né? Mas hoje, cada vez mais, é difícil você estar num centro especializado como eu tô, que é o IED, né? Que é o maior centro, um dos maiores centros do Brasil e o maior do Rio de Janeiro, que é referenciado pelo Ministério da Saúde para atendimento a esse público. Lá a gente tem por volta de 800 pessoas trans. Então é um número muito grande, mas é muito difícil você estar nesse centro, né? Então o que vai acontecer vai ser vai pingar paciente para você e acaba que você não vai estar rotinizado, vamos dizer, não vai estar medular o conhecimento, né? Você vai ter que buscar, discutir, e vai dar trabalho. Então a gente sabe que o nosso tempo é escasso e a gente se pergunta como que a gente pode otimizar, né, esse aprendizado de forma prática e direta, né, o que hoje em dia cada vez mais a gente quer. Tem muita informação na internet, mas são muitas vezes desencontradas, e conflitantes, então a gente não sabe o que seguir, a gente fica perdido, né, o que que vale a pena ler. E com isso, pensando há muito tempo, né, baseado no que eu tenho de experiência, tanto em aulas quanto formando material, de criar essa mentoria como eu criei. Ano passado foi uma experiência incrível no meu grupo. Acredito que tem umas pessoas que estavam no grupo da mentoria aqui. é, que foi justamente focado para trazer todo o conhecimento que eu tinha de uma forma bem direta, prática, que vocês pudessem já aplicar no dia a dia de vocês. Então, foram encontros que a gente teve online, com material de apoio, acesso à plataforma Hotmart e com a possibilidade de cancelamento, caso você perceba que não é para você. Então, para quem não me conhece, né, a minha experiência com pessoas trans já tem 10 anos, tanto no âmbito do SUS quanto no consultório. Para vocês terem ideia, no meu consultório, 30% do meu público é de pessoas trans. Hoje eu sou referenciada dos meus colegas. Além de organizar curso, treinamento, aulas em congresso e na especialização, lá no IED, a gente tem a residência e a pós-graduação que também tem aula e eu faço preceptoria do ambulatório, orientação de TCC, trabalhos científicos para congresso e apresentação. Faço parte da Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão da SBEM desde 2023 e fiz parte do grupo de trabalho de estudos sobre transgênero do Conselho Federal de Medicina. E saindo do forno a novidade, vai ser lançado no próximo congresso, em Recife, de endocrinologia, o nosso livro do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade, DEFAT. A gente vai lançar o livro e o capítulo que eu escrevi juntamente com a Júlia Calmon, que é uma ex-aluna nossa, e também a doutora Karen Demarca, que é a minha chefe lá no IED, sobre terapia hormonal nas mulheres trans.
Então, saindo do forninho, em breve vocês terão essa atualização. Os benefícios, né, da mentoria. Então, é importante vocês entenderem que houve a mentoria ao vivo, que eu troquei muita experiência com esse grupo, que foi um grupo menor. Todo esse material e essas aulas online, todas ficaram gravadas e disponibilizadas para quem tivesse interesse em aprofundar mais sobre o assunto. E tem tudo lá mais desenhado, mais bem desenhado, né? Os termos, legislação, atendimento inicial, terapia hormonal, e tem uma aula só de caso clínico que essa aula rendeu. Tem material prático que todos foram criados por mim, né? Todas as perguntas que os pacientes tinham, eu fui criando já respostas mais ou menos formuladas, porque era algo muito frequente. Todas as principais diretrizes nacionais e internacionais, os guias práticos de dose, manejo, todas as aulas também em PDF. Se vocês tiverem interesse em ver esse material, vocês têm 7 dias de garantia, podendo cancelar se vocês acharem que não é para vocês. E a minha ideia é que vocês saiam dali e vão direto atender ao longo das aulas. Foi o que aconteceu com os meus alunos da mentoria, as minhas alunas, né, que 100% era feminina, e assim como aqui hoje. E foi, assim, uma troca incrível. Foi uma troca incrível que me fez crescer bastante como profissional, como pessoa. Eu trago o depoimento de uma das alunas, né, que achou que fez bastante diferença para ela e que ela estava começando a atender e ao longo da mentoria, que foram várias aulas, né, com intervalo de 15 dias, todas as alunas foi tendo experiências com pessoas trans e foram trazendo para mim as dúvidas, né? Então foi muito gratificante poder trocar. E se você tem interesse, você pode escanear é, o site da mentoria para vocês conseguirem conferir lá com mais detalhes ou até na minha bio no Instagram. Agora eu vou interromper, agradeço a atenção de todo mundo, vou interromper aqui a apresentação para a gente abrir as telas, eu conhecer a carinha de vocês, quem vocês são, para a gente trocar, tirar dúvidas e aproveitar o máximo possível a nossa presença aqui, não só minha, mas de todos que estão aqui, né? Porque a gente sempre aprende com a dúvida do outro, né? Isso é verdade. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa. Se vocês quiserem falar, levanta a mão para a gente organizar e aí eu vou pontuando. Acho que vai ficar mais organizado. Enquanto isso, eu vou olhando aqui para ver se tem alguma pergunta no chat, que aí eu já vou respondendo. Sally Monteiro, São Luís. É, o limite de 18 anos, aqui, ó. Já perguntaram aqui. O início da terapia hormonal é, é consenso mundial? Não, não é consenso mundial. O início com 18 anos é específico do Brasil e algo recente. Então, não é consenso mundial, né? Nos Estados Unidos, com 16 anos também você consegue fazer transição hormonal. A Isabela, que é a minha mentora, né, a minha mentoranda, fez parte da mentoria, a Isabela Procópio. Prazer, Isabela, você está aqui também de novo, gosta do assunto. É, Que bom que você está aqui. É, Tem uma ex-aluna da doutora Amanda Taide. Nossa, a doutora Amanda Taide é uma lenda na terapia hormonal de transição de gênero. Ela que criou o ambulatório há mais de 35 anos no IED. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela é uma sumidade no assunto. Aí a turma da. Eu não sei se o nome aqui não tem, mas fez 25 anos de formada no IED, e está agradecendo. Obrigada pela sua presença. E é isso. Se quiserem colocar aqui no chat as perguntas, vocês fiquem à vontade. Eu vou lendo dentro do possível e vou respondendo quem quiser abrir a câmera e fazer a pergunta. Aproveitem. Quem tem dúvida?
Vamos lá. Cadê? Todo mundo sabe tudo, não sabe, não chega a ter dúvida porque está muito longe de saber Amanda, eu alguma tenho uma outra coisa. dúvida no chat agora. Ah, boa, Lucas. Lucas, meu aluno querido, obrigada, Lucas, por estar aqui. Amanda, também quero perguntar. Então, vamos lá, peraí. Dentro Uhum. do processo transexualizador no SUS, até onde a hormonização pode ser feita na unidade básica? E a partir de quando o paciente precisa ser encaminhado para atenção especializada? Muito boa pergunta, excelente, Diego, né? Obrigada, Diego Franca. O que acontece? Vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, tem várias clínicas da família que prestam atendimento ao público trans, porém, eles não são reconhecidos pelo Ministério da Saúde, ou seja, não recebe verba, não tem equipe multi. Mas dentro de um cenário que a gente tem mais de 1.000 pessoas na fila para chegar ao grande centro especializado, né? As pessoas que têm interesse e motivação para começar a atender, eu acho ótimo. Então a gente tem estimulado e a gente tem trabalhado. Vamos deixar só no mudo e falar, abrir só quando for falar, por favor. A gente tem trabalhado protocolo para fazer matriciamento das unidades básicas, justamente para treinar as pessoas da unidade básica, os médicos de família, enfim, para fazer esse atendimento inicial. Então, não existe uma regra, quando que tem que ir para o centro especializado. Na minha opinião, assim, sem nenhum embasamento, se você está fazendo acompanhamento, não está tendo nenhuma complicação, e você está seguindo ali pelo menos as principais diretrizes, o paciente não tem problema nenhum e está satisfeito, vai seguindo. Deu um problema, tá difícil de manejar, aí orienta, olha, eu acho melhor agora você procurar um centro especializado, porque eu não estou dando conta. E nesse meio do caminho tentar discutir com alguém que tem um pouco mais de experiência. Então aqui a gente tem o Centro na Desembargador Isidro, a Clínica da Família do Jacarezinho, uma amiga minha tem de lá. Em Niterói também tem clínica que atende. Então, assim, hoje em dia tem a UERJ, mas a UERJ hoje em dia é referenciada pela fila do SER, né? Acaba sendo a mesma fila que é para o IED. Então, acaba que o gargalo ali está engarrafado. Então, quanto mais pessoas puderem atender nas principais clínicas, né, do sistema público ou até particular, mais benefício você vai trazer para esse público que tanto carece de profissionais que, antes de ser capacitado e ter conhecimento técnico, ter vontade de acolher. É falar, olha, eu não sei nada, mas eu estou disposto a saber porque eu quero acompanhar você, eu quero cuidar de você. Se essa pessoa ela percebe esse teu interesse, né, e mesmo que você não saiba algumas coisas, tá ótimo para ela, porque o que ela já passou de sofrimento até chegar a você, pode ter certeza que foi muito maior do que o seu desconhecimento. Vamos lá. Quem que falou que queria. Quem que levantou a mão aqui, gente? Tô perdida. Foi Daniele que queria falar? Não. Teve alguém que abriu o microfone. Oi, Amanda, boa noite. Daniele. Boa noite. Tudo bom, Daniele? Tudo Né? bem? Boa noite. Também, Sou ex-aluna do IED também. também lá do nosso grupo, né? Prazer, Daniele, estar aqui. Você tá aqui. Prazer. Então, como você falou, eu atendo também, né, endócrino geral, e aparece de vez em quando um outro trans, né? Então, aqui a gente, sozinha no interior, não tenho prática, não tenho uma equipe multidisciplinar, mas a gente vai levando o que eu aprendi aí, né? Com vocês. A minha dúvida é o seguinte: na época do IED, eu lembro que até a gente já entrava com antiandrogênico, né, nas mulheres trans. Agora, de uns anos para cá, eu tenho visto que não é necessário, né, usar, mas só o estradiol é suficiente para bloquear a testosterona, para reduzir as características masculinas. Essa é a minha dúvida, principalmente na fase inicial de tratamento, né? Que eu fico na dúvida. Geralmente eu sempre dou o antiandrogênico, eu nunca fiz sem
dando só o estradiol sem a ciproterona ou o aldactone, eu fico na dúvida aí. Como que É muito, pode? é muito interessante, Daniele, que assim, lá atrás a gente não tinha tanto tempo de experiência para começar a ver as complicações, né? Hum, Então hoje a gente tem um conhecimento que quanto menor a dose, quanto menos remédio, melhor. É aquela coisa de preservar mais a saúde do que a própria transição. Eu posso te falar da minha experiência, né? Aquela mulher trans, por exemplo, que naturalmente não tem não tem pelo, ela não tem pelo nenhum, ela tem família indígena, não tem pelo, ou oriental não tem pelo, ou já fez laser terapia, várias sessões e não se incomoda, não tem mais nada que chame a atenção dela. Ou usou por conta própria, que a gente não recomenda, mas na vida, ao longo da vida, lá desde a adolescência. Então é uma mulher que é mais assim, no caso dessa que usou a vida inteira para manutenção, ou a que vai iniciar a transição, se ela não tem excesso de pelo e ela não se incomoda com a ereção matinal, e muito pelo contrário, ela depende da ereção matinal ou para trabalho ou para próprio prazer sexual, e não quer perder essa ereção, que a gente sabe que a terapia antiandrogênica vai acontecer da perda, né? E é do prejuízo da função sexual do órgão masculino. A gente sempre conversa, olha, essa situação é essa, você está disposta a fazer, não está disposta, então a decisão é sempre com a participação dessa pessoa, né? Para a gente colocar ali na balança se a gente vai fazer terapia antiandrogênica ou não. Pode ser um pouco menos pronunciada, um pouco mais lenta. Até pode, só que isso é muito individual, né? A transição é muito, muito individual. Eu recebo perguntas do tipo: eu tenho 50 anos, ainda posso fazer a transição? Como que eu vou ficar? Vai dar. Não tenho como responder. Eu não tenho como prometer um resultado que depende da tua genética, depende da tua qualidade de vida, depende de quanto tu come, se você faz atividade física, depende de N variáveis. Ah, eu vou perder o cabelo com a testosterona, eu vou ficar careca. Olha, a sua genética aí tem um monte de gente que tem alopécia. Você tem chance de ter. Necessariamente você vai ter? Não. Então não tem como o que a gente pode falar é da possibilidade das modificações corporais e do tempo que em média acontece. Se vai acontecer com ela, é muito variável, né? A gente vê assim todo tipo de apresentação, Então, né? se estiver indo bem assim só com o estradiol, eu posso manter. Você está adquirindo as características que ela quer, né? E aí a É. gente não foca na testosterona, a gente vai fazer estrogenoterapia com aquele com um alvo que a gente almeja, né? Que o alvo é sempre para o gênero pensando numa pessoa hipogonádica, né? Então esse é o alvo para a gente gravar, né? É esse princípio. E a gente atingindo esse alvo com o estrogênio, não botando nem abaixo nem acima, a gente vai seguir ali. Por exemplo, outro exemplo para você é a pessoa a mulher trans que não é atleta de elite, né? Não é atleta de competição, mas que depende do vigor físico. Ela não quer baixar essa testosterona. Porque claramente a energia de uma pessoa com uma testo de 400, 300, que é o nível masculino, quando você compara com a pessoa com a teste de 50, que é o que a gente atinge com o bloqueador hormonal, claramente a energia é diferente. Aí que entra aquela polêmica, né, das mulheres trans atletas. Mas aí é outro. Isso aí é um É. negócio que não tem fim, é uma discussão. Inclusive, ano passado, a sessão clínica que eu orientei foi sobre esse assunto. Inclusive, Bárbara, não sei se está aqui, minha aluna, está aqui, Bárbara, apresentou brilhantemente, porque a gente pegou um aluno do primeiro ano, um aluno do segundo ano, Bárbara do segundo ano, para botar um contra o outro, para um falar a favor, outro contra. Foi um Confrontar, né? debate lindíssimo, a ponto da Karen, que é a diretora técnica do hospital, super elogiar. Então, assim, foi incrível o levantamento que os alunos fizeram,
né? Mas é isso, é um assunto que é altamente complexo, mas Uhum. se eu tivesse que resumir numa única frase os dados atuais científicos não respaldam o preconceito e a não inclusão da pessoa trans no esporte. Isso eu posso dizer com todas as letras. Ah, Amanda, você acha, tem o racional teórico para ser? Tem, até tem, mas eu tenho dado científico? Não tem. Então, isso que é importante a gente ter em mente essa máxima, né? A gente tem um documentário muito interessante, até tem lá nas minhas dicas da Hotmart, né? Eu tenho várias dicas minhas porque quando eu comecei a trabalhar com pessoas trans em 2016, né? Eu não sabia nada, óbvio que quando a gente começa a gente não sabe nada. Eu fui mergulhar, e aí eu não fui ler só artigo e parte científica. Eu fui ver documentário, eu fui ver série, eu fui ver filme. E aí tem uma série muito interessante que tá no. É da Globo. Como é que chama? Hum. Ah, esqueci. Que você vê depois, que tá gravado lá. Tem umas séries da Globo. Ah, Ah, esqueci. sim. Ah, Então, a dona do jogo, uma coisa assim. Enfim, um documentário. Depois vocês procuram no Google, documentário brasileiro da Globo que fala sobre pessoas trans no esporte. E é muito legal o debate que eles levantam. Acho que fica a dica para vocês. tá ótimo, obrigada. Posso fazer mais uma pergunta? Se Deixa eu ninguém só, quiser. deixa eu ver aqui só se tem outras pessoas, aí eu volto para você. Tá. Ah, tá. Ana Beatriz Lobato. Obrigada pela pergunta, Ana. Esse aumento do hematócrito com testo é dose dependente? Muito interessante. Também é dose dependente, mas não é só dose dependente. Então, a gente tem percebido que tem pessoas mais propícias, né, a ter essa alteração do hematócrito. E aí, algumas pessoas a gente faz pesquisa específica, né? Eu tinha até o que a gente solicitar após uma conversa, uma discussão aí com o hematologista. E também depende da formulação. Então, as testosteronas de curtação, Durateston e Deposteron, elas trazem mais esse risco do que a testosterona de longa ação, que é um destilato, e do que o gel, que seria o mais fisiológico, né? O mais seguro, vamos dizer assim. Acho que eu respondi, né, Ana Beatriz, sua pergunta. E aí, nesse caso, a gente vai espaçar o intervalo, a gente vai trocar o tipo de testosterona para a gente baixar esse hematócrito. É, Sou Patrícia, fiz residência no IED. Seja bem-vinda, Patrícia, obrigada. Você dá orientação especial para sua secretária no consultório? Nossa, muito, muito importante essa pergunta. Já tive várias secretárias, já tive que falar milhões de vezes. De vez em quando tem umas questões, mas eu tô atenta o tempo todo. Eu chamo ela para chamar atenção. Olha, aqui você tem que perguntar sempre se tem nome social. A fichinha que você tem que entregar é igual para todo mundo. Tem que ter o nome social. Se a pessoa não botar o nome social, tudo bem, mas tem que ter essa opção. E muitas vezes a pessoa, quando marca, ela fica com medo de dar o nome social e dar algum problema. E aí acontece da pessoa não escrever por conta disso e eu acabar chamando. Aí eu falo, mas, poxa, desculpa, eu acabei não sabendo. Aí a pessoa, não, não tem problema não, eu mesma que não quis colocar. Eu falei, não, você tem que colocar lá no meu site, quando você marcar na agenda, você escreve seu nome social. Eu faço questão de saber, porque eu faço questão de respeitar. Então, e o tempo todo tá atenta a essa orientação, né? Então, muitas vezes eu tive várias conversas com secretária para tentar minimizar ao máximo os problemas, né? Preconceito, enfim, orientar ela sobre como atender e as particularidades do público trans, para que essa pessoa se sinta o máximo acolhida possível, né? Essa é a minha maior
ideia quando eu me proponho atender esse público, né? Ah, Bárbara, foi incrível, pode aprender mais com essa sessão. Estou por aqui. Ah, quem pode jogar no Globoplay aqui, ó? Ela falou o nome. Obrigada, Márcia. Obrigada. Então, a Ana falou que eu respondi. Você sugere a doação de sangue se faz necessária? Então, na verdade, doação eles não aceitam. Porque qualquer pessoa que usa testosterona por qualquer motivo, quando vai doar, eles não aceitam. É a regra deles lá. Então, o que a gente orienta quando está com hematócrito 55 ou mais é uma coisa chamada exsanguíneo transfusão. A gente suspende a testosterona, pede para fazer a sangria ou a exsanguíneo transfusão, que é o nome mais técnico. Às vezes, uma, duas, três, até a gente conseguir ter um nível de hematócrito pelo menos 50 para a gente recomeçar de uma forma mais espaçada e às vezes outro tipo de testosterona. Quer voltar a perguntar, Oi, Dani? quero, vou perguntar mais uma. Pode perguntar. Essa relação do meningioma, por exemplo, é só com a ciproterona ou também com espironolactona? Não, aspiro não. Ó, o trabalho que foi divulgada essa informação, né? Levantou, foi publicado os casos de aumento desse risco. Quando associado, então, o estrogênio associado a ciproterona, e não era qualquer dose, era a dose de 100 miligramas. É uma dose que eu, particularmente, não faço. Até Tá, porque 10 miligramas é suficiente para bloquear. tá, ok. E Ah, então, é uma dose segura, e é né? uso Então, crônico também, né? O uso prolongado, né? Nessa dose aí tem. sim, também. Se você vai no guideline no guideline mais recente de prolactinoma, que acho que tem 1 ou 2 anos de lançamento, tá lá no meu Instagram, até eu comento sobre esse guideline. Ele fala sobre o ceproterona e o risco de meningioma, inclusive de prolactinoma, né? Que é outro risco que a gente tem que se preocupar, como eu falei, principalmente níveis de prolactina acima de 100. E aí a gente tem que lançar a mão aí da ressonância. Ah, tá, Claro, excluindo, né, o uso daquelas medicações que a gente sabe que classicamente vai subir a prolactina, e, se possível, trocar ou suspender por 3 dias para redosar. tá. Ah, então só mais a cautela que a gente tem que ter, principalmente quem já pode ter esse histórico aí, né? Essa tendência. Sim. Mas, ó, vou te falar, tive um caso que a paciente eu tava dando, porque ela tinha ereção, que estava incomodando, né? Dei o ciproterona para ela de 50. Ela tomou um tempo, até alterou um pouco o hepatograma, ganhou peso, que não foi legal, né? Mas depois, aí, quando ela voltou, eu mudei para o espironolactona e passei que ela tomava. Depois passei, não, primeiro eu passei o Climene, que é uma dose de ciproterona mais baixa, mas também não resolveram as ereções, ela não ficou contente. Aí, como alterou a parte hepática, né? Eu mudei para o gel, aí passei o Sandrena gel. Acho que agora eu tô dando 1 miligrama para ela. E passei o espironolactona. E ficou tudo ótimo. Reduziu as ereções, o estradiol tá no nível bom. E a testosterona bem baixinha. Achei impressionante. Controlou melhor do que com a ciproterona. E melhorou a função hepática. Ela até agora voltou a emagrecer, mas também tá fazendo ginástica, né? Melhorou a alimentação. Então deu super certo. Gostei do gel aí com o espironolactona. É muito importante esse seu relato, Dani, para mostrar também a nossa prática, né? Por exemplo, a paciente que tem obesidade, eu tendo a não fazer ciproterona, justamente por ser uma progesterona e aumentar o risco de edema e hepatotoxicidade e trombose associada à obesidade. Então, eu tendo a fazer aspiro, né? Que vai muito bem. Se lá na frente, ela perdeu peso e tal, não chegou na dose máxima de Spiro, ainda está insatisfeita em relação à androgenização, aí eu avalio uma dose baixa de ciproterona, mas não é a minha primeira escolha nesse tipo de paciente.
Não, mas achei ótimo. Achei que a Dactone não ia dar conta das ereções dela, mas deu. Ela tá usando só 50 miligramas. Tá super bem. Com gel Sim. deu super certo. Para você ver que é muito individual, porque teoricamente a dose antiandrogênica da Espiro é 100, né? É. Mas tem gente que com 25, 50 vai bem, então é muito individual. Clélia, pode perguntar. Só abre o seu microfone. Ai, desculpa. Parabéns pela aula, Amanda. Já lhe acompanho já há um tempo. Você está me ouvindo? Obrigada. Tô te ouvindo. Você é de onde, Clélia? De Maceió. Ah, que legal. Eu sou endócrina já há um tempo, eu já faço acompanhamento de pacientes estranhos já tem alguns anos. E tem 2 anos que eu consegui, eu sou funcionária do Estado, e aí eu consegui minha transferência para um ambulatório trans. Na verdade, eu recebi esse desafio, porque tiveram algumas mudanças depois de pandemia, tudo aqui no sistema, e aí eu fui para um ambulatório, assim, já acompanhava alguns no meu consultório, mas assim, isso foi um desafio porque eu peguei assim, agora nós temos quase 400 pacientes lá no ambulatório. E a gente tem uma Uau. equipe, isso, a gente tem uma equipe multi legal, com psicólogo, psiquiatra, assistente social, enfermeira e cirurgião plástico. E como é um ambulatório multi, né, um ambulatório de especialidades, a gente tem urologia, o pessoal da clínica médica, que ajuda muita gente, o pessoal que faz ultrassom, a gente faz ultrassom, faz questão de fazer imagem lá na nossa clínica. Então, assim, um serviço relativamente bem estruturado, né? A gente até recebe os nossos hormônios, a gente recebe valerato de estradiol e um decilato. Só que Uhum. tem compras, né? E tem período que falta, não sei o quê. Sim, O meu maior problema hoje é quando falta, né? Assim, que os meninos preferem usar, né, o medicamento que a gente oferece, né? Assim, um ou outro claro. que não quer, né? Que prefere o de curta e tal, né? Os Sim, outros ésteres, mas assim, eles preferem a grande maioria. E aí agora a gente já está desde final de dezembro sem um destilato, aí começa a ter grandes problemas, eles começam a ter menstruação, aí começa a ter que mudar. Assim, esse é o meu maior drama, porque assim, você não quer mudar, mas ao mesmo tempo você não tem como fazer nada ali, né? Esperar o quê? Né? E as meninas todas reclamam muito do hormônio, porque é muito lento, né? E assim, nosso grande problema é assim, porque a minha estrogenização sempre estão reclamando muito. Eu tento não colocar tanto bloqueador, né? Mas diminuir a dose do bloqueador, mas elas ficam se ligando muito na testosterona. Às vezes eu nem peço a testosterona, doutora, a senhora não pediu, porque, boa né? dica. Eu não, às vezes não, deixa eu pensar, não, mas olha, como foi que, mas eu queria que a minha mama crescesse mais e tal, aí às vezes vem com umas formulações malucas, injetáveis, enfim, eu acho que você deve passar por isso também, né? E assim, eu estou como única endócrina lá, né? Tem um clínico que tem experiência nisso também, que me ajuda muito, mas eu estou lá como única endócrina, então assim, eu preciso de ajuda. Imagino, você fica ali sem trocar, né? Diferente de mim, Exatamente. eu entrei num serviço que a minha chefe já estava há 3 anos. Ó, Então eu tinha como trocar, né? Esse início, né, de colocar a teoria para a prática, se você não tem alguém ali para você ter uma segurança, é muito desafiador, né? É muito, muito complicado mesmo. E todas essas situações que você passa, a gente também passa lá no IED. Também a gente tem um desilato, a gente tem o estrogel, a gente tem valerato, a gente tem ciproterona, tem espiro. Mas acabou ali, vai entrar em outra solicitação nessa janela, aí é uma loucura. É bateção de porta, é gente indo em consulta extra porque fica sem remédio e é uma correria. E assim, quem vive num sistema que, né, é público e tem essa questão da compra, é isso que a gente vive, né? A gente tem que saber ali dançar conforme a música, se adaptar. Essa coisa do uso por conta própria que você mencionou é algo que é uma realidade. E no sistema público,
lidar com a automedicação das mulheres trans, principalmente, é um grande desafio, porque elas têm facilidade muito maior e um custo baixo de compra. Então, usa injetável com uma regularidade assim fora do que é até de pessoas cis para contracepção, né? Que é onde mora o perigo. É, uma combinação de manipulação com anticoncepcional, que é outra coisa que a gente não recomenda, né? Usam Anticoncepcional, muito anticoncepcional junto com bloqueador, com progesterona, com injetável toda semana. É e cada coisa que e você olha. lidar com essa ansiedade deles em geral e principalmente delas é algo muito desafiador, né? Tipo, baixar a bolinha e falar: olha, eu entendo que você tem ansiedade, eu entendo que você tem urgência, eu entendo que você esperou 2, 3 anos para estar aqui, mas a gente precisa seguir conforme é recomendado aqui no nosso serviço, né? Tem regras a serem cumpridas e você precisa fazer os exames, você precisa passar pela consulta da psicologia, você precisa ter uma avaliação psiquiátrica para liberar para a gente começar a terapia hormonal, que é o nosso fluxo lá, né? Quem faz a primeiro atendimento, a triagem é a saúde mental. E no consultório eu tenho essas pessoas de confiança, então é muito importante que a gente saiba que não dá para só a gente fazer hormônio e tá tudo certo, a gente precisa ter um respaldo da saúde mental. Ah, mas transgeneridade não é doença psiquiátrica. Não, mas a doença psiquiátrica é altamente prevalente, pode descompensar com a terapia hormonal e é um grande desafio. Se você tem uma pessoa com esquizofrenia descompensada, ou bipolaridade, você dá hormônio, você pode acabar com a vida daquela pessoa. Então, muita responsabilidade a gente prescrever sem um respaldo de profissional que a gente tem experiência e sabe que a pessoa sabe o que está fazendo, né? Já aconteceu de paciente chegar para mim com um laudo e eu olhar, estava tendo tentativa de automutilação e suicídio na semana anterior. Eu falei, esquece esse laudo, você vai passar por outro profissional. Não tem como. Não tem como. Infelizmente, eu não me sinto segura de fazer. E assim, nós, como profissionais que prescrevemos, a responsabilidade é nossa. A gente vai sofrer pressão, vai ter ansiedade por trás, mas a gente tem que ter a segurança necessária para, inclusive, dar segurança de saúde para quem a gente está tratando. Então, a gente não pode atropelar a Claro, tem etapa. muito, tanto em relação à doença mental, em relação a alguns diagnósticos que a gente tem de pacientes com TEA, né, Sim, transtorno mais prevalentes. Eu tenho mais prevalente, neurodivergência no meu consultório, é neurodivergente assim, demais, demais. altamente prevalente. E a obesidade também, que é um grande problema, que assim, enquanto o paciente não entra no nosso circuito ali da nutricionista e tal, não começo, eu nem começo hormônio, tá? É, Porque eu tenho pacientes que eu digo, eu vou fazer o quê, né? Eu vou lhe dar, né? Eu vou lhe dar só encher mais a bomba que vai estourar em algum momento, né? Então, exatamente. assim, Então, assim, eu é uma barganho, eu faço grande troca. angústia. Eu negocio, olha, eu preciso que você faça isso para a gente fazer isso, certo? Combinado? Então eu faço combinados, eu faço acordos. Não dá pra gente simplesmente chegou, igual eu brinco, né? A McDonaldização da medicina. Chegou, pediu a número um e toma a número um porque pagou. Não, não é assim que funciona. É ato médico, é responsabilidade. Tá ali o seu carimbo, a sua formação por trás de tudo isso. Então a gente tem que ter muita parcimônia, tem que fazer as coisas com muito cuidado. Na época que podia fazer de adolescente, né? Eu tenho retrospectivamente ainda bastante, né? Porque quem eu comecei pode continuar, eu só não posso começar. Então eu tenho muito paciente adolescente. É um grande desafio, né? Porque tem pai, tem mãe, tem a rebeldia da própria adolescência, as dificuldades de lidar do adolescente. Então é algo muito mais desafiador lidar com essa ansiedade, né? Que eles querem as coisas para ontem, né? Então, é bem desafiador. A gente está chegando nos últimos minutos da aula e eu quero tirar as últimas dúvidas para a gente encerrar essa troca. Deixa eu ver aqui.
É, Daniele tem outra pergunta. Depois de 50 anos, como conduzir menopausa e andropausa cruzada nesses pacientes? Mantém quanto os benefícios forem maiores que os riscos? Até qual idade? Porque se suspendemos, vamos voltar às características e eles não querem. Muito importante. Após 50 anos, a gente faz uma analogia como se a pessoa estivesse na menopausa na mulher trans, né? Então a gente vai fazer a menor dose possível. Em geral, a gente usa um pump só, por exemplo, do gel. Muitas delas já operaram, já bloquearam tanto a ponto da gente não precisar nem do bloqueador. Nos homens trans, a gente, ao longo dos anos, né? Depois de 2, 3 anos, eu tendo a colocar mais próximo do limite inferior do que seria normal do homem cis, né? Para a gente minimizar ao máximo os riscos e não fazer com que haja regressão do que foi modificado. Então, não existe até quando, né? A ideia é que se faça para a vida inteira. Ah, quero suspender. É uma escolha da pessoa, mas quando a pessoa usa por muito tempo, a tendência é esse eixo ficar bloqueado, mesmo que não faça mais nada, entendeu? Então a pessoa vai evoluir com o hipogonadismo. É importante a gente entender os riscos, né? Cardiovasculares, metabólicos e de massa óssea. Então vai ter que fazer vigilância de tudo isso. Mas é sempre um acordo ali do paciente com você. Michele, a tristeza agora é tentar descentralizar, oferecendo um curso de meio período para médicos de família iniciar a hormonização. Não estou aceitando muito bem essa proposta porque acho muito específico e difícil. E aqui no Rio não temos essa estrutura multidisciplinar. Como iniciar sem segmento de saúde mental? Não, para mim não tem como você não ter um respaldo de saúde mental ou uma mínima equipe, mesmo que seja formada por você, né? Você criar essa equipe. Para mim é inviável e eu acho que é o maior desafio, tá? Quem eu conheço que se aventurou de fazer sem essa estrutura, desistiu. Desistiu porque pegou casos que o buraco era mais embaixo. Então, não é algo tão simples quanto muitos vão ser, mas você vai pegar um ou outro que vai ser um grande desafio. E não dá para você se arriscar. Nem arriscar você, nem o seu paciente, né? Pois é, eu fui chamada para essa proposta, estou bem segura. Ó, não aceitaria. É a sua formação por trás de tudo, é o seu carimbo. É, eu acho que tem coisas que a gente não pode abrir mão, sabe? E é da nossa segurança mesmo. A coisa da ética, Não pode né? ser. Você tá respaldada. Então, É, muito importante. você pegou aí. Tem alguém de microfone aberto. Gente, Bruna? Bruna quer fazer alguma pergunta, Bruna? Não? Ah, não. É Helena. Oi, Helena, pode Oi. fazer. Então, eu acho que eu sou a única psicóloga desse grupo, né? Eu lhe conheci lá no IED, eu fiz 6 meses lá, não pude continuar, né? E de lá para cá eu fiz cursos, tá? Mas eu atendi só porque eu sou terapeuta de casal e família, e eu acho que também a família né, dos pacientes é muito importante ser atendido também. Então, eu atendi 2 mães de mulheres trans e foi muito interessante, porque a transição é de toda a família participa, né? E não tem como, né? E eu acho que vocês médicos, vocês precisam, né, do profissional de saúde mental por conta de que é realmente né, uma população que sofre muito, vive preconceito o tempo todo. Enfim, e além do que, essas transições também são muito ameaçadoras, né, para eles, né, e para elas, né? É isso. Gostei muito da sua aula. Muito boa colocação, Helena. Eu sempre falo essa frase, que coincidência. Eu falo, a transição é da família, ninguém transiciona sozinho. Então, em geral, mesmo que adultos, eu recebo a família. E muitas vezes eu faço em mais de um momento, né, o atendimento. Quando é adolescente, é óbvio, sempre vai ser com a família, mas mesmo o adulto, é, eu faço
a consulta com o paciente junto e depois separado, e vou trazer aí esclarecimentos para uma mãe, um pai que está ali querendo apoiar, mas está cheio de dúvida, cheio de insegurança, cheio de medo, né? E quando eu converso e explico, né, que eu não vou fazer as coisas atropeladas, que eu vou fazer as coisas seguindo tudo que é mais seguro possível, tendo todos os exames, toda a avaliação necessária antes da gente começar, e que o tipo de hormônio é o hormônio que é mais seguro que a gente tem, e qualquer problema que apareça a gente vai suspender, isso traz um conforto muito grande para esse familiar. E é muito prazeroso ver assim, o final de uma consulta super densa, você vê que você estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e que a sua formação ela trouxe alívio para aquelas pessoas que foram ali te procurar. Então, eu acho que isso, para mim, é o que mais me satisfaz, me motiva, me traz energia depois de um dia inteiro de atendimento. É realmente maravilhoso poder fazer diferença para essa população, né? A gente está chegando no final, acho que não temos mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Se a gente pode tirar uma fotinha, se vocês puderem botar, é, abrir as câmeras só para a gente tirar uma foto, a gente documentar esse momento. Nem todo mundo está aqui que começou, mas os derradeiros, os guerreiros, em plena segunda-feira estão aqui. Agradeço muito a presença de vocês, a atenção de vocês. Espero que eu possa ter, de alguma forma, sensibilizado vocês para esse assunto, para quem nunca atendeu. E para quem já tem experiência, atendeu, espero que eu tenha agregado algum conhecimento e instigado vocês a estudarem mais, a pesquisarem mais, a correrem atrás de conhecimento, que eu acho que é a minha missão aqui nessa existência. Muito obrigada por toda essa atenção, gente, e até o próximo momento. Um beijo para todo mundo, boa noite. Tchau, Boa noite, tchau. obrigada, Márcia.